Bom dia a todos, irmãos e irmãs do Dharma, Amitabha. Hoje continuarei a expor para vocês o conteúdo do livro Sendeiro à Buddhidade, do Venerável Mestre Yin Xuan. Na vez anterior, falei sobre o estudo dos preceitos e hoje seguirei aprofundando sobre este assunto. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4, estanza 83. Dentre estes, os preceitos completos são os preceitos mais sublimes. Devem ser recebidos solenemente, protegidos e mantidos, e nunca perdidos e nem destruídos. Dentre estes 8 tipos ou categorias de preceitos que falamos até agora, sobre Sramanera, Sramaneri, Bhikshu, Bhikshuni, Shikshamana, Upasaka, Upasika, incluindo os 8 preceitos para estar próximo e residir, dentre estes 8, aqueles que são mantidos pelos bhikshus e bhikshunis são conhecidos como preceitos completos. Completo é uma tradução antiga. A nova tradução chama-se, ou chama-os, de quase perfeitos. E aqui perfeito tem o significado de completo. Quase significa próximo ou proximidade. E perfeito significa que essência completa, ou seja, nirvana. Isto quer dizer que aqueles que receberem e mantiverem os preceitos de bhikshu ou bhikshuni já estarão próximos do nirvana. Cada um dos preceitos, se puder ser recebido e mantido com pureza, é capaz de gerar e desenvolver a concentração e a sabedoria, e levar à liberação do ciclo de nascimento e morte. Mas, mesmo que todos tenham sido formulados pelo Buda, os preceitos dos bhikshus e bhikshunis que vivem afastados dos desejos, os 5 desejos sensoriais e desejos sexuais, e também que levam uma vida não secular, monástica, neste mundo que transborda de desejos materiais, quando são comparados aos outros preceitos, são os mais rigorosos e os mais purificados. São os mais capazes de fazer superar os prazeres sensoriais. Por isso, dentre os preceitos formulados pelo Buda, estes são considerados os mais sublimes. Aquele que recebe os preceitos completos é considerado uma joia do Sangha, sendo um membro principal na comunidade monástica e recebe oferendas dos seres humanos e celestiais. Os preceitos completos são os mais extraordinários dentre todos os preceitos. Por isso, recebê-los integralmente não é nada fácil. Em termos de idade, é preciso ter 20 anos completos. Em termos de mestres que transmitem os preceitos, são necessários 3 mestres. O Upadhyaya, o mestre mentor, Karmacharya, o mestre preceptor, e Vadamacharya, o mestre instrutor, além de outros 7 mestres como testemunhas. Mesmo em regiões onde o budismo não seja predominante, é necessário que haja 3 mestres e mais 2 como testemunhas. Comparados aos preceitos de leigo, que são recebidos de um mestre, e os preceitos de Sramanera e Sramaneri, que são recebidos de 2 mestres, é evidente que os preceitos completos são bem mais difíceis de se obter. No caso de se receber os preceitos de Bhikshuni, primeiro deve-se receber os 6 preceitos por 2 anos, e ainda é necessário que sejam recebidos das 2 assembleias, bhikshus e bhikshunis. Esta é a seriedade com que este evento é tratado. Portanto, aquele que está resoluto para receber os preceitos completos deve conseguir as 3 vestimentas, deve suplicar pelos preceitos aos mestres e deve obter a permissão da comunidade monástica. Isto é feito com um sentimento sincero e solene, mediante a combinação de muitas causas e condições,
para que se possa receber os preceitos completos, sendo que a obtenção destes não é nada fácil, então devem ser especialmente valorizados, bem protegidos e mantidos, tal como uma boia é protegida por aquele que atravessa o mar, e como os olhos são protegidos pelas pessoas que os têm. Nunca negligencie nem descuide dos preceitos, nem mesmo diante das tentações do ambiente, nem mesmo sob o impulso das aflições. Não deixe que seja perdida e nem destruída esta joia do preceito de valor inestimável. Se não conseguir depender destes preceitos extraordinários, seja para renascer nos reinos humano ou celestial, ou para liberar-se do ciclo de nascimento e morte, e além disso, perder a forma humana sobre o kashaya, manto, ou seja, desistir da vida monástica e voltar para a vida secular, isto seria um acontecimento lamentável e muito doloroso. Stanza 84. Os preceitos extremamente graves são 4. Praticar conduta sexual, tomar o que não lhe foi dado, matar seres humanos e pronunciar a grande mentira. Praticá-los destrói e faz perder a essência de Shramana. Nos preceitos completos, os de Bhikshu são aproximadamente 250 preceitos. Dentre eles, existem 4 preceitos extremamente graves, 8 para Bhikshunis. Preceitos extremamente graves ou gravíssimos são os que definitivamente não devem ser violados. Violá-los seria o mesmo que cortar uma árvore pela raiz, como decapitar uma pessoa ou como a derrota e rendição em uma batalha, entregando a vitória total ao adversário. Dentro da comunidade monástica, pode-se dizer que aquele membro que violou um preceito extremamente grave está morto. Os 4 preceitos gravíssimos são: primeiro, praticar a conduta sexual. Esta é absolutamente proibida. Não importa se no passado tenha tido relações conjugais ou se foi entre pessoas ou animais. Toda e qualquer atividade sexual, mesmo que seja por um ínfimo momento, também é considerada uma violação gravíssima. No entanto, os ensinamentos do Buda não são como os dos moralistas que dão tanta ênfase à castidade carnal. No Buda Dharma, o principal é quando a mente tem a intenção do desejo sexual, quando surge a sensação de prazer. Por isso, se uma pessoa fosse forçada a ter uma relação sexual, mas na sua mente não houvesse a intenção do desejo sexual e de obter prazer, ainda assim isto não seria uma violação. Segundo, tomar o que não lhe foi dado, isto é roubar, principalmente quando se trata do roubo de bens materiais. Toda ação de tomar sem permissão, com a intenção de roubar, independente dos meios utilizados, é tomar o que não lhe foi dado. No entanto, existem condições para que tal ação seja considerada extremamente grave. Segundo o sistema estabelecido pelo Buda, todos que roubarem acima de 5 moedas estarão cometendo uma violação gravíssima. E quanto é que valem estas 5 moedas? Os sistemas monetários variam ao longo do tempo e em diferentes regiões. Então, por que o Buda estabeleceu este critério desta maneira? Porque, segundo a legislação no reino de Magadha, naquela época, qualquer um que roubasse acima de 5 moedas era sentenciado à pena de morte. Portanto, o Buda adotou esta lei existente à época e estabeleceu que roubar 5 ou mais moedas seria uma violação a um preceito gravíssimo. Desta forma, se tomar o que não foi dado, roubar, sujeita qualquer pessoa à pena de morte, de acordo com a lei daquela época e local. Portanto, isto constitui uma violação gravíssima. Provavelmente, isto condiz com a intenção do Buda. Terceiro, matar
tirar a vida. Este preceito extremamente grave refere-se a matar seres humanos. Isto inclui matar com as próprias mãos ou mandar uma pessoa matar alguém, e até mesmo o aborto de fetos e etc. Isto também é proibido da mesma maneira nos 5 preceitos dos leigos e nos 10 preceitos dos Shramanas. Quarto, falar a grande mentira é a mais grave dentre as mentiras. Por exemplo, não ter atingido a iluminação e se denominar como iluminado. Não ter poderes sobrenaturais e dizer que tem poderes sobrenaturais. Ou mentir dizendo que vê espíritos e fantasmas, enganando os devotos. Ou ainda, em grupo, enaltecer-se mutuamente como sendo nobres e sábios. Ou propositadamente aparentar ser místico para iludir as pessoas com a sensação de falsa santidade. Todas estas ações destroem o Dharma correto do budismo, em que não se tem a mínima honestidade e nem a intenção em estudar ou praticar, sendo esta uma grave conduta maléfica. Ao violar um dos 4 preceitos gravíssimos, destrói-se e perde-se a essência de Shramana, isto é, perde-se a qualificação de Shramana, monástico. Shramana é um termo em sânscrito, traduzido como ser diligente e cessar, que significa ser diligente na prática do sendeiro e cessar as más ações. Também há uma frase que diz ser diligente em praticar a disciplina, concentração e sabedoria e cessar os 3 venenos da mente, cobiça, raiva e ignorância. No caso de se violar um dos 4 preceitos gravíssimos, apesar de ter se tornado monástico, ainda assim perderá completamente a qualificação de monástico. Na comunidade monástica instituída pelo Buda, se alguém comete uma violação grave ou gravíssima, é expulso do Sangha e sua qualificação de monástico é anulada. Não apenas deixa de ser bhikshu ou bhikshuni, como também não é considerado shramanera, pois a violação grave resulta na sua degeneração. Porém, se alguém viola o preceito da conduta sexual, mas reconhece o erro imediatamente, sentindo um remorso extremo e suplicando para não sair do Sangha, então pode ser permitido que permaneça como shramanera, mas mantendo os preceitos de bhikshu. Contudo, não importa o que aconteça, tal monástico não poderá realizar o sendeiro, nem se tornará um nobre liberado na vida presente. Hoje continuei com a explicação sobre o estudo dos preceitos e na próxima vez vou seguir explicando sobre este mesmo assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitofo.